FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. O Canal Futura está trazendo para a frente das câmaras gente que fica fazendo pesquisa em universidades que nem sempre são tão conhecidos. Mas o que eles estudam é de amplo conhecimento público e necessário para o progresso do Brasil e tem alguns aspectos centrais para a sobrevivência até do nosso planeta e da nossa espécie. É isso que o professor João Ometo vai trazer para nós, do INPE, que vai tratar de como você pode prever as melhores estratégias para assegurar alimentação e segurança alimentar e nutricional no nosso país e em outros países dos continentes, principalmente aqueles que têm crescimento populacional grande. Não é fácil fazer isso. Então você cria uma rede de sistemas de modelos que podem ajudar a decidir o nosso futuro. Tá aí o nome Futura encaixar perfeitamente. Jean, um prazer estar com você aqui. E você podia explicar para nós um pouquinho, que não é uma coisa fácil que você faz, mas acho que dá para a gente... Dá para conversar. Dá para conversar, né? Olha, primeiro eu queria agradecer muito ao convite, professor Saldiva, também do Canal Futura, para trazer aqui um pouco do trabalho que a gente desenvolve. Esse é um trabalho que tem apoio da FAPESP, é um projeto temático financiado pela FAPESP dentro de um esquema de financiamento que a FAPESP tem, que se chama Belmont Forum. Então é um projeto que tem componentes em vários países do mundo olhando para essa temática. E você colocou muito bem o fato do desafio, que é entender a questão da segurança alimentar e nutricional no planeta, e em sub-regiões, e especialmente no Brasil. Então o trabalho que a gente faz, primeiro a gente faz um mapeamento regional sobre a característica da produção agrícola no Brasil. Então o Brasil tem nitidamente dois universos de produção agrícola, um universo que é a produção de agricultura para commodity, agricultura para exportação, e outro universo de agricultura para consumo interno. Então se a gente pegar um histórico da década de 70 para cá, a gente vê que há uma redução de consumo de produtos mais frescos, e há um aumento de consumo de produtos industrializados. Isso é um sinal para a questão da segurança nutricional. Então a gente talvez não tenha um problema muito sério na produção de alimentos com relação à quantidade de proteína produzida por habitante, mas a gente tem um problema sério não só na distribuição, por inequidade social, por questões enfim, de distribuição em si, de oportunidade, como a gente tem um problema também associado ao conteúdo nutricional do alimento que as pessoas estão consumindo. Então esse é o grande desafio. E tem um outro elemento que é muito importante nessa tônica, que é o fato da globalização. Então a questão da comodização da agricultura, é uma palavra até meio esquisita, mas da produção da agricultura de commodity, que é soja, carne de boi em larga escala, esse tipo de agricultura que é produzida para exportação, interfere, ou melhor, contribui, ou ela faz parte do processo de segurança alimentar em outros países. Então a globalização é muito importante no contexto de como é que a gente entende o planeta conseguindo alimentar a sua população. Então essa, de forma geral, é a tônica do projeto que a gente está conduzindo. Então você tem primeiro um mapa do consumo, variáveis demográficas, hábitos, culturas, tipos de alimento consumidos. Deve ter distância também, né? Porque é logística de transporte. Exatamente. E você tem um microscópio que é um telescópio, que olha para a Terra e fala assim, bom, aqui tem terra, aqui não tem, como é que faz? Exato. É um quebra-cabeça difícil, não é? Porque na idade a gente tem hoje à disposição uma quantidade enorme de informações que são remotas, que são adquiridas por satélites. Então tem satélites que fazem imageamento do solo em diferentes resoluções espaciais. Então a gente hoje tem satélite que consegue ver horta, nesse nível, e consegue ver escala muito maior.
Então, para o trabalho que a gente faz, a gente tem que realmente montar um quebra-cabeça, porque nós temos informações socioeconômicas que vêm, por exemplo, da base de dados do IBGE. Né? Nós temos informações de transporte, de uso de energia, de distribuição de alimentos, e essas bases de dados que vêm ou do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Agricultura, enfim, tem uma série de bases de informações que a gente tem que compilar para entender, primeiro, como é que está a distribuição da produção de alimentos que a gente come no Brasil. Porque assim, tem um alimento que a gente produz e vende para fora, e tem um alimento que a gente vê na mesa nossa do dia a dia, o arroz, feijão do dia a dia nosso, né? Então, essa distribuição é muito importante. E associado a isso, né, o que é uma questão também central, que é a distribuição de renda, distribuição da população, isso também é muito importante. Então, hoje nós temos no Brasil uma produção de alimentos que atende à demanda da população. O que nós não temos é uma distribuição de alimentos que atende e acesso a alimentos que atende. E aí, dentro desse pacote, nós temos a questão da segurança nutricional. Então, a gente tem visto, e certamente o senhor pode falar muito melhor da questão do aumento da obesidade, por exemplo, no país, que está muito associada a elementos que são industrializados ou multiprocessados. Esses alimentos, eles alimentam, mas eles não nutrem a pessoa, né? Então, o que acaba acontecendo, a gente tem um desbalanço no equilíbrio nutricional. E isso tem consequências diversas. Obviamente que isso não é algo que a gente olha no projeto, mas o que a gente olha é justamente essa questão da distribuição, do acesso e o quanto que a produção agrícola brasileira tem possibilidade de atender a demanda hoje e no futuro. Esse é outro elemento muito importante, que a gente está num período do planeta que as questões, as condições ambientais estão mudando, né? E as questões ambientais mudando afetam diretamente a agricultura. A agricultura ela é de uma certa forma causa, mas ela também sofre as consequências de mudanças climáticas. Quando a gente projeta isso para o futuro, a gente pode tentar modular as consequências da distribuição de alimentos, da questão da segurança alimentar para o futuro, né, para a população. O nível da América Latina, esse tem uma conversa com os países vizinhos para saber de onde vem, de onde vai? Os países nem sempre dizem o quanto que eles têm de estoque de alimento, porque é uma questão estratégica até em preço de mercado. Agora, essa é aquela questão, são commodities, né? Agora, na América do Sul a gente tem algumas regiões que têm uma interação importante entre os países, né? Mas o Brasil, por exemplo, tem um fluxo muito grande, tem uma relação importante com a Argentina, com o Uruguai, de comércio agrícola, mas o Brasil tem uma relação muito importante com a Europa, com os Estados Unidos e com a China, nesse universo que a gente chama de alimentos que são para comercialização global. Jean, quando você começa a falar dessas relações, né, das dificuldades de obtenção de dados, eu também fico pensando que quando você pede um dado, o IBGE manda de um jeito, o satélite manda de outro, a resolução de um lugar é outro, né? Quer dizer, como é que... Eu imagino que uma parte importante desse projeto foi dedicado a compatibilizar essas bases de dados, ou seja, o teu serviço, o grupo que faz processamento de dados de você deve ser de altíssimo time, né? Quem está fazendo isso aqui para vocês? Então, a gente tem essa colaboração internacional com pessoas que trabalham nessa área já, e aqui dentro do nosso instituto lá do INPE. Então, tem inclusive uma pós-doc que é financiada aqui pela FAPESP, que trabalha, e a gente tem um núcleo de pessoas que trabalham no desenvolvimento de uma ferramenta. É uma plataforma que a gente chama de modelo, outras pessoas chamam de ferramenta, que ela integra essas informações. Então, a informação que vem numa base de dados do IBGE, por exemplo, que ela está numa determinada resolução espacial, com determinada característica lá, quantos quilos de feijão o indivíduo consome. Há a questão espacial do satélite que vai olhar e falar, olha, aqui é uma área que se planta feijão. Então, essas informações elas são compatibilizadas em diferentes níveis, obviamente, mas dentro dessa ferramenta.
e essa ferramenta que a gente chama modelo. Então, o interessante disso, Saldívia, é que é o seguinte, a gente projeta isso para o futuro. Porque aí você começa a virar o botãozinho. Fala, olha, se a pessoa começar a consumir mais feijão, se a pessoa começar a consumir mais carne, ou diminuir o consumo de carne. Então a gente vai virando esses botãozinhos, né? E aí você vai entendendo no futuro como é que fica a necessidade, por exemplo, de terra, né? Então, por exemplo, se a China, vamos supor, aumentar muito a importação de produtos do Brasil, então a gente pode ter uma demanda maior por área ou por produtividade no Brasil para atender uma demanda externa. Então isso a gente consegue simular com essa plataforma. Então é um desafio grande, né? Obviamente tem uma incerteza relativamente grande, mas ela também nos permite trabalhar com diferentes opções. E aí está a questão da gestão. Que opção a gente tem como país para pensar, e isso é uma questão seríssima hoje em dia, como é que a gente compõe a questão da produção de alimentos com a questão da conservação ambiental. A gente está vendo aí que a gente está, de certa forma, utilizando de uma maneira exaustiva os recursos naturais do planeta. Como é que a gente faz para compor? Todo mundo precisa se alimentar, todo mundo precisa comer. Como é que a gente faz para compor isso? Um exemplo que é emblemático, é muito bonito, é a questão de abelha e polinização. Então a gente, em plantação de laranja, por exemplo, a gente precisa ter abelha voando lá e polinizando flor para produzir laranja, né? Então se a gente matar as abelhas, a gente mata a produção de laranja. Então esse é um exemplo da composição entre a conservação ambiental e a produção agrícola. Então esse é um elemento central hoje em dia. Bom, já nós vamos ter que parar aqui. É uma pena porque eu não consigo imaginar um tema tão importante, ele se ombreia aos temas mais importantes que nós temos hoje no desafio da nossa existência e do futuro do nosso país. Que ele utiliza o agronegócio como instrumento de propulsão da sua economia, mas ao mesmo tempo ele tem que se preparar para o que vem e também saber o que você vai fazer. Nós vamos ficar sempre fornecendo para fora, vai faltar comida aqui dentro, que preço que nós vamos pagar, quanto que nós vamos consumir dos nossos recursos para isso. E como tem muita ideologia e muitos preconceitos nessa história, era bom ter informação. E a informação é fundamental para o planejamento. Bom, então, vocês podem ver que esse é o tipo da pesquisa que vai ajudar o Brasil. E de novo, Jean, como eu disse para todos, é legal que a gente está apresentando nessa série gente que pensa para fora, pensa no benefício de uma coletividade maior. Bom, se você quiser ver essa conversa, que é muito interessante, e as outras que estão aqui, das pessoas que vieram aqui e que estão, digamos, iluminando um pouco os nossos espíritos, dá uma passadinha no Futura Play. Nós vamos estar lá, à disposição, para você poder rever todos esses episódios, todos esses depoimentos, e você pode até compartilhar com as pessoas que você gosta, que você queira presentear com um pouco de boa informação. Um abraço para vocês e muito obrigado.